Meu nome é Santiago, sou aqui da GNSS e aqui nós mostramos para vocês como vocês podem faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais. E nós vamos falar de burocracia, como vencer a burocracia da regularização de imóveis rurais. E sabe quando é burocrático as coisas? Quando você não sabe o caminho. Você se perde, então você demora mais tempo. Então o tempo está ligado à burocracia. Então, quando você não sabe o caminho para regularizar o imóvel rural junto ao cartório, fica burocrático. Então você deve estar ouvindo aí há muito tempo que a regularização de imóveis é burocrático, tá? E isso a gente considera pessoas que não estão, né, na mesma frequência. Porque quando você ouve isso é burocrático, o cliente fala isso é burocrático, você tem que entender, ele não sabe o caminho. Ele não sabe o caminho para regularizar, eu tenho que mostrar para ele. E aí você vai me dizer, mas Santiago, tem diversas situações na regularização de imóveis rurais, tem imóveis que é posse, tem imóveis que é matrícula, tem imóveis de sobreposição, tem imóveis que não tem imóveis, mas tudo tem um jeito. Tudo tem, tudo tem um caminho. E se você conhecer, vai ficar menos burocrático. E aí eu vou contar uma outra história aqui que tem tudo a ver também e essa é uma sacada para terminar a burocracia de uma vez por todas, tá? O que é que aconteceu? Você não está entendendo que realmente são diversas situações na regulação de imóveis rurais e muitas vezes você nem eu sabe o que vai fazer e quiçá nem a gente da GNSS sabe. São casos diversos. E o que é que você tem que fazer para antecipar a burocracia? Você não vai saber, opa, isso aqui realmente é confuso. Mas ó, uma coisa que você tem que entender, você tem que antecipar a burocracia muito antes. Não é quando vai executar o serviço, é quando você está analisando a proposta para passar a proposta para ele. Então, o que é que aconteceu? Um cliente entrou em contato com a gente querendo regularizar o imóvel. E ele falou que um proprietário desmembrou os imóveis e que foram sendo desmembrados faz muito tempo, muitos anos, né? Isso ele entrou em contato com a gente semana passada, a gente ficou de fazer o diagnóstico para ele e passar para ele essa resposta, né? O diagnóstico do que ele precisa e a proposta. E aí ele veio com essa história, ó, houve esse desmembramento há muitos anos. Esse cara comprou uma parte desse desmembramento, não registrou e passou muito tempo, quitou tudo e vendeu para ele. E agora ele estava procurando a gente para regularizar esse imóvel, ou seja, regularizar esse desmembramento que houve há muitos anos atrás. E ele nos disse que ele tem contato com um cara que é dono da terra, né, que foi desmembrada lá. E se precisasse de alguma declaração, ele faria. Ele faria. E aí, isso que o cliente contou para a gente. E aí ele mandou a documentação, a gente analisou a matrícula, analisou a documentação que ele tinha, comprando do cara que comprou do cara que tinha matrícula, mas ele não averbou. Olha só que problemão. Né? E, e ele queria regularizar, tá? Muitas vezes você pode falar, não, aí é uso capião, mas você não sabe, né? Você não sabe dizer. Analisando também aquelas informações, eu não sabia dizer, né? O pessoal da GNSS não sabia dizer. Então, o que é que você faz? Opa, tem uma burocracia aqui. Eu posso oferecer o combo rural para ele? Posso. Para ele registrar, o cartório deve exigir CCIR, TR, Cadastro Ambiental Rural, georreferenciamento, isso. Para registrar, exigir isso. Então, a solução para ele é o combo rural. Mas eu preciso dar uma solução para ele de qual passo que ele vai seguir para regularizar o imóvel. Será que ele pode entrar com ação de uso capião? Será que ele pode desmembrar o imóvel, já que ele tem contato com o dono, ele pode fazer algum contrato? Então a gente ficou na dúvida de como proceder. A gente tem que ter muita segurança para passar para o cliente, né? Então, o que a gente fez? Eu mesmo liguei
registrador do imóvel, o cartório de registro de imóveis, no qual houve todo esse desmembramento. E expliquei essa situação. Ó, essa matrícula aqui, aconteceu isso, nosso cliente comprou de um cara que já tinha quitado tudo certinho, tem tudo quitado, né? E ele comprou na mão dele, só que não está registrado. E aí o próprio oficial falou: olha, Santiago, como é o nome do seu cliente? Eu falei, nome tal. Aí ele, pronto. Eu indiquei a ele procurar um profissional para resolver, tá? Mas antigamente não exigia tudo isso. Então era muito mais fácil desmembrar. Hoje já exige. No caso dele, se ele tiver a comprovação do cara que vendeu, a gente pode registrar. Mas posteriormente a gente vai precisar de estar tudo regular, né? Georreferenciamento, CIR, TR. Tá? A gente pode fazer isso, ok? Então passa para ele isso e que a gente faz essa nova escritura. Se o cara puder assinar, melhor ainda, né? Na verdade, o cara que o cara que tem o domínio da área toda, ainda hoje, depois de tantos anos, ainda está vivo, ainda bem, né? E pode assinar e concorda com assinar, ele vai fazer uma escritura e vai vir aqui para a gente que a gente vai registrar, tá? Mas é isso, tá? Então, orienta ele dessa forma. Então, o que a gente fez? Orientou, explicou para ele, né? Ele, de certa forma, já sabia, mas ele queria a proposta do combo oral, né? Ele já sabia que a gente fazia, a gente queria fechar com a gente, né? E o cliente quer saber quanto custa, quanto custa, quanto custa. Eu falei, não, calma, a gente vai passar tudo estruturado para você, né? Pelo seu e-mail, como a gente te pediu, tudo certinho, para você entender tudo que a gente vai fazer nesse caso, tá? Então, o que é que eu falei aqui? Qual a dica que eu peguei aqui da burocracia? A gente antecipou essa burocracia para ele, tá? Se a gente não fizesse uma análise antes, a gente não daria tanta certeza para o nosso cliente que ele poderia conseguir desmembrando. Ele poderia conseguir desmembrando, a gente poderia, ó, isso aí é uma ação de escapamento, tem que fazer tudo de novo, entrar com, você contratar um advogado, fazer um laudo de uso capião, a gente vai fazer um laudo e você entrar e tal, fazer a ata, e aí segue, e aí vai para o cartório. Inclusive, eles gostam disso, que você vê que você está querendo fazer o trabalho mais correto e explicar para o seu cliente o que realmente precisa. E essa é uma sacada importante para vencer essa burocracia da regularização. Você ter contato com os cartórios, ter contato com os tabeliães. Eles vão analisar. Se você está mais próximo dele, melhor ainda. Você sabe o que ele vai fazer. Tabelionatos, eles sabem tirar essas dúvidas. É eles que vão julgar, eles que vão analisar o pedido. Se é eles que vão analisar o pedido, você está antecipando a burocracia, antecipando uma perda de tempo de ir, bater, voltar, ir, bater, voltar. Então, essa é mais uma sacada que você está pegando aqui. Não tem problema você ligar para o cartório e explicar a situação. Não tem problema você entrar, não tem problema você ir lá presencialmente. Então, o que é que eu estou falando para vocês aqui, para vencer a burocracia? Marcar em cima. Marcar em cima. Tá com dúvida? Liga para o cartório. Tá com dúvida? Liga para o INCRA. Tá com dúvida? Liga para a Receita Federal. Então, a regularização de imóveis rurais trabalha com órgãos. INCRA, Receita Federal, IBAMA, órgão ambiental, cartório. Tá? Cada cadastro tem um órgão. E é muito legal você ter uma situação, ligar para o INCRA, para o setor do CCR, para explicar a situação e tirar uma dúvida antes de você mandar. Você antecipou a burocracia e venceu a burocracia. Porque você pode mandar para lá, o pessoal vai analisar, vai demorar 15 dias, 20 dias para analisar, e vai ter uma devolutiva e você vai ter que procurar. Então, você está antecipando a burocracia. Uma outra forma de antecipar a burocracia é você estar em uma comunidade, que você tire dúvidas. Tá?
Comunidade que tire dúvidas. Então você está antecipando a burocracia em contato com os órgãos e antecipando a burocracia dentro de uma comunidade, que a gente faz essa comunidade do Comboral justamente para quê? O Fábio Furtado, ele já sabe uma experiência que ele teve, então ele está me dando uma dica aqui para eu fazer. O Gilmar, ele já fez isso aqui na reunião dele e falou, aqui o cartório age assim, é interessante você, é a mesma situação, é interessante você agir dessa maneira. Então, você está antecipando problemas que podem haver, tá? Então, pessoal, é isso, né? A burocracia, ela parte daí. E como vencer a burocracia? Eu estou te dando pistas aqui, tá? Mas a sacada é essa: antecipar o tempo seu e do seu cliente, oferecer mais serviços, valorizar o seu serviço, fechar, fazer mais parcerias para atingir o faturamento de acima de 15 mil reais por mês com a regulação de imóveis rurais. Não é só fazer cadastro, não é só saber fazer, não é só fazer cadastro, porque senão tinha muita gente aí só fazendo cadastro e ganhando dinheiro com isso. É você entender toda essa estratégia que a gente está falando aqui, tá? Ok? Então é assim que você vence a burocracia e é isso aí, tá? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.